Olá, professor. Me chamo João Pedro. Estarei agora apresentando o primeiro exercício referente ao quarto trabalho de cálculo numérico. No exercício 1, nos foi dada uma tabela, onde na letra A devemos fazer o ajuste dos dados da tabela, utilizando o método dos mínimos quadrados para as funções dadas. Na letra B, devemos verificar qual função fornece o melhor ajuste. Na letra C, devemos resolver o problema utilizando funções do próprio programa. E, por fim, devemos justificar a escolha da função e comparar os resultados. Antes de iniciarmos a questão, vamos para uma breve explicação do método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados é utilizado para promover um melhor ajuste a um conjunto de pontos. Para o ajuste de curvas, primeiramente precisaremos de uma função. Caso essa função seja linear, devemos determinar os valores dos coeficientes dessa função que nos dê o melhor ajuste para o determinado conjunto de pontos, onde encontraremos os coeficientes de nossa função resolvendo o sistema, onde nosso φ0 será um vetor coluna composto somente por 1, e o nosso φ1 será um vetor coluna formado pelos pontos x e y, e φ2 será o vetor coluna resultante da multiplicação de φ1 pelo seu transposto. No caso, um φ3 seria a multiplicação do vetor coluna φ2 pelo transposto de φ1, e assim sucessivamente. E nosso f é o vetor coluna formado pelos pontos y e y. Para o método dos mínimos quadrados, utilizando uma função não linear, primeiramente devemos linearizar essa função. A medição do erro é dada por essa fórmula, onde nosso f de xi será o y que foi dado, e o nosso g de xi será o valor de xi aplicado na função obtida utilizando o método. No exercício 1, nos foi dado o nosso vetor x e o nosso vetor y. Então, encontramos nosso vetor φ0, φ1, φ2 e φ3, que serão utilizados no decorrer da questão. Para a letra A, teremos que determinar dois coeficientes, a e b. Aplicando o método, encontramos os valores de a e b. Assim, encontramos nossa função. Para a letra B, teremos que determinar o valor de a, b e c. Aplicando o mesmo método, obtemos os valores de a, b e c. Então, obtemos nossa função. Para a letra C, teremos que determinar o valor de 4 coeficientes, a, b, c e d. Aplicando o mesmo método, encontramos nossa função. Para a letra D, teremos uma função não linear, então teremos que linearizá-la. Fazendo isso, obtemos a função ln de y igual a b1 mais ax. Por conta da linearização, teremos um novo vetor y. E aplicando o método, obtemos que nossa função será esta daqui. Na letra E, também precisaremos linearizar a função, obtendo, por conta da linearização, teremos um novo valor para o vetor x e para o vetor y. E aplicando o método, obteremos nossa função. Aplicando a fórmula do erro, encontramos que a função com melhor ajuste será a nossa função g3 de x, nossa função de terceiro grau. Com o auxílio do MATLAB, utilizamos a seguinte função para aproximação linear. Encontramos como resultado que a função cúbica foi a que mais se adequou ao conjunto de pontos. Olá, professor Dono. Meu nome é Wesley Michael e vou apresentar o segundo exercício
do quarto trabalho de cálculo. No exercício 2, foi-nos solicitado que pesquisássemos nesse site alguns anúncios de carros com as mesmas características do carro de Messi. Messi decidiu vender o carro dele e decidiu fazer essa pesquisa para saber qual o melhor anúncio e também qual é o preço estimado do carro de Messi. No site, especificado no exercício 2, montamos uma tabela com o ano do modelo, a quantidade de quilômetros rodados e o seu preço no anúncio. A partir disso, vamos interpolar e criar uma função de duas variáveis que dependem do ano, o ano do carro e a quilometragem. E essa função vai estimar o preço de cada carro, inclusive o carro de Messi. Podemos interpolar os dados da tabela e encontrar uma função p de xy, onde x representaria a variável ano e y a variável quilometragem. Assim, a função p de xy seria o preço estimado, que dado um ano, x, e uma quilometragem, y, teríamos um preço estimado do valor do carro no mercado. Para interpolar os dados e encontrarmos a nossa função p de xy, precisaremos organizar os dados da tabela da seguinte maneira. Organizando em três vetores x, y e p, onde o vetor x armazena os anos dos anúncios, y armazenaria a quilometragem de cada anúncio e p o valor encontrado no anúncio. Vale lembrar que a ordem deve ser importante. Por exemplo, dado um anúncio I, o seu ano deve ser armazenado na posição XI. A quilometragem deve ser armazenada na posição I do vetor Y. E o seu preço encontrado no anúncio deve ser armazenado na posição I do vetor P. Fazendo isso, poderemos armazenar esses dados nos vetores e encontrarmos essa matriz. Ao encontrar esse sistema matricial e resolvendo ele usando o método de eliminação de Gauss que foi explicado no terceiro trabalho, podemos encontrar os valores das constantes a, b e c, que são as constantes do meu polinômio, p de xy. Assim, encontramos o seguinte polinômio. Achando essa função, podemos atribuir valores para x e y e encontrar o preço aproximado do valor do carro. Assim, poderemos responder as questões. Na letra A, perguntou qual o valor de mercado do carro de Messi. E aqui temos a resposta. O carro de Messi é do ano de 2005, x igual a 2005, e rodou 97.000 km, y igual a 97.000. Assim, colocando esses valores na função, encontramos que a função retornaria um valor de R$ 16.922, e esse é o preço do valor de mercado de Messi. Com o valor da venda do carro de Messi, que obtemos que sendo 16.921, mais o empréstimo de Neymar no valor de R$ 10.000, seria possível comprar um Fiat Palio com menos anos de uso? Para responder essa pergunta, analisando a tabela, encontramos que um modelo de carro de 2005 com um valor de 21.999. Então, com esse dinheiro que ele vendeu o carro, que Messi vendeu o carro, mais o empréstimo de Neymar, seria possível sim comprar um carro com menos anos de uso. Na letra C e na letra D, pergunta-se, a cada 10.000 km rodados, qual seria a depreciação dos preços? E analisando a função, a depreciação dos preços seria de R$ 315,6. E a cada ano, a depreciação seria de R$ 880,17.